Antes de entrar na minha fala, eu gostaria apenas de complementar companheiro estudante da cultura racional, que muito bem se pronunciou, aliás, todos, na parte do pré-requisito. Nem precisa saber ler. Apenas completando, não contradizendo absolutamente nada disso, não é o texto. Por ser este livro, um livro, como já foi dito aqui, de uma nova vibração, uma nova energia, uma coisa que o ser humano pensante não conhecia, nem precisa saber ler. Obviamente que a leitura é fundamental. Ele foi correto na colocação, mas eu gostaria de acrescentar isto. Eu, pessoalmente, na qualidade já de professor universitário, tenho duas companheiras de caravana que não sabiam, três, agora eu tenho o nome delas e a gente trabalha junto, que não foram alfabetizadas e que hoje, evidentemente, aprenderam a ler o livro e se alfabetizaram pela própria passar de mão neste livro, que é uma comprovação que até na alfabetização o livro tem uma influência fantástica. Então, não contradizendo em absoluto, dizendo que nem este pré-requisito, eu complementaria dizendo que o único pré-requisito para ler este livro é ser gente, é ser humano. E todos que são humanos precisam conhecer este livro. Aí é que entra então o nosso assunto principal, que é que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na qualidade de engenheiro químico, estudante de química e professor de química lá da Universidade Rural, é bastante pertinente nesta universidade, nesta plateia também seleta, me expressar dessa maneira. Adorei, mais um parênteses aqui, os assuntos dos companheiros, não que não tenha mais assunto, temos muita coisa ainda para falar, certamente, e dá vontade da gente já, conhecer isso tudo. E estamos disponíveis às perguntas e respostas também, para complementar tudo isso. Então, na qualidade de químico, da área de química, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas esta frase, ou esta lei, é mais do que aquilo que a gente possa pensar. Vai muito mais além de uma simples reação química ou de uma simples transformação. Na verdade, na cultura racional, esta expressão está mais ligada à questão das classes de vida, ou seja, o objeto final da cultura racional, que é a vida. A vida é eterna. E como que este livro, na sua simplicidade, prova que a vida é eterna? Exatamente através das transformações da vida. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então é neste foco que a cultura racional aborda esta lei com base, com lógica, provando que o ser humano é eterno. O ser humano é eterno. Antes de ser como era uma forma, antes daquela forma era outra forma. O que nós não conhecíamos era exatamente o cosmo anterior, como já foi aqui dito, a energia racional de um mundo superior, dentro da mais perfeita lógica, que se há um filho, tem que haver um pai. Se este mundo existe, tem que haver um outro mundo que deu consequência a este, e aí consagramos a lei da transformação. Mas existe um elemento que não se transforma. Existe um elemento, se assim podemos dizer, que não se transforma. É a que nós concebemos como vida eterna. A verdadeira energia racional, ela não se transforma. O que se transforma é a massa de energia, aonde esta energia se manifesta. Fica para o sentimento e o desenvolvimento de cada um. Então, muitas das vezes, pelo que podemos compreender no estudo deste livro e nos estudos já acadêmicos e na vida comum, alguns termos neste livro não são necessariamente uma correlação, vamos dizer assim, um para um, como esta própria lei, que ela tem uma abrangência bem maior do que aquela que um químico possa compreender. A própria palavra matéria, que é usada no livro constantemente, vida da matéria, ela pode ganhar um significado extraordinariamente diferente e talvez até surpreendente. Muitas das
das coisas que nós concebemos como matéria, falando em termos físicos, estados físicos da matéria, nós às vezes nos perdemos muito com esse preconceito aprendido pelo pensamento humano. E aí fica onde eu quero chegar com tudo isso. Quando o livro nos fala que há uma verdadeira origem da humanidade, ele não está negando a origem que já foi pré-concebida ou que já está mais ou menos aprendida pelo ser humano. Não é negar, é complementar. Então a cultura racional, ela complementa, dá um sentido final para que tudo volte ao seu estado natural. E aí vem o meio, que é, como já vimos aqui, que nós temos o nosso aparelho, uma máquina para nos transportar a essa compreensão, a glândula pineal. Nós temos que ter um meio de sintonia e conhecer esta nova energia, esta verdadeira origem, dentro das leis universais. Não há milagre na cultura racional. Tudo tem uma razão de ser. Tudo é de origem racional. E a energia racional que nos referimos é exatamente esta parte, entre aspas, etérea, tida etérea pelo pensamento humano, que não se transforma, ela é eterna, ficou inconsciente. Aí vem o conceito de consciência, o que é a consciência. E aí vem todo um estudo fantástico, que este livro vai nos revelando, na sua constituição simples, mas muito abrangente, do que é o pensamento humano, do que é essa coisa que nós chamamos de consciência. E ele vem nos chamando e advertindo muito simploriamente e diz, se todos tivessem consciência, não seriam sofredores, pois quem tem consciência não sofre. A consciência de um sofredor não é uma consciência. A verdadeira consciência está um pouquinho mais em cima. Essa é a nossa dedução compulsória pelo sofrimento da vida, por tudo isso que estamos passando. Mas nós somos eternos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E quem pensa, não raciocina. E quem raciocina, não pensa. Esse é o objeto fundamental, ou a metodologia fundamental que nós temos que nos preocupar na aprendizagem, no estudo da cultura racional. Se estamos pensando, nós não estamos raciocinando. Se estamos raciocinando, nós não estamos pensando. Mas no pensamento humano, na evolução do pensamento humano, e a cultura racional mostra como isso veio acontecendo, como é que isso tudo aconteceu, né? A natureza, a parte energética, fluídica, é fantástico o nível de informação. O pensamento humano, né, preconcebeu essa coisa da certeza, né, de achar que já sabia e que estava raciocinando. Porque no princípio dos tempos, nas revelações iniciais, como temos os testamentos bíblicos e outros textos daquela natureza, em que as linguagens eram anteriores, também isto foi abordado aqui hoje, ilustrado para os senhores, foi dita esta verdade, que todos tinham raciocínio, mas não estava em função. E o pensamento, pela sua evolução, quase que milagrosa, diríamos até, porque o pensamento é da parte de baixo. E ele evoluindo, criou-se, através do pensamento, o conceito de que está raciocinando. Meus ilustres colegas, como eu também, ministrando as cadeiras na universidade, e constantemente dizemos para os nossos alunos, você tem que raciocinar, você precisa raciocinar assim. Naturalmente, o raciocínio que nos referimos aqui na cultura racional, não é que não tenha nada a ver com isto, é muito acima disto, é muito mais abrangente. O raciocínio que nós tratamos na cultura racional é a identificação da parte eterna, que vem mostrar agora na evolução do pensamento e da imaginação, que nós conhecemos agora como terceiro milênio, quem somos, ou quem éramos, e provando o que somos. E o que somos? Não é muito difícil de compreender. Teleguiados pelas ondas eletromagnéticas geradas pelos astros, pelo clima, pelo meio ambiente. O homem é fruto do meio ambiente, é o que somos. Racionalmente, no livro, temos a expressão ferramenta da dona do pensamento. Ferramenta da dona do pensamento. Ou seja, o pensamento não é feito por nós.
Pensamos e não sabemos como foi feito o nosso pensamento. E pensamos que raciocinamos. Por quê? Se não sabemos como foi feito o nosso pensamento, se não sabemos antes do sêmen existir e como ele foi estruturado para poder crescer e biologicamente se desenvolver um corpo de vida como o conhecemos hoje, e temos aí todo um estudo espetacular, muito importante conhecer, da parte da biologia. Quem fez o pensamento? Por que aquele espermatozoide, naquele líquido, vai germinar um corpo de vida tão complexo como hoje nós sabemos, que é o corpo de vida humano? Que energia que está trabalhando ali que nós ainda não conseguimos compreendê-la? O pensamento não alcança, porque o pensamento é construído nesta construção biológica da água. Tudo é feito pela água. Tudo é água transformada em seres. Por isso, simplesmente, o livro nos fala em um pingo d'água, criando essa, vamos dizer assim, essa semelhança com o espermatozoide, um pingo d'água, revelando apenas uma simplicidade material, biológica, para a manifestação da vida que nós chamamos humana. Mas o irracional tem a mesma coisa. Também tem um pingo d'água que lhe dá origem. Todo bicho é gerado por um pingo d'água. E vou mais além, todos os vegetais também. E vou mais além ainda, os minerais também. Há uma semente para a geração de mineral. Isto eu falo também pelo conhecimento químico, que há uma nucleação e tem que haver um núcleo germinativo para que se comece a formar um precipitado químico ou a formação de um mineral, como a gente vê aí na natureza. Então o mineral também é um ser vivo, porque tudo é energia transformada em vida, em seres. A água transformada em seres. E é o nosso mundo. Tirou a água, nada existe. Como todos nós sabemos, e eu posso falar, a água tem 3 elementos formadores da água, não é mesmo? Compreendemos isto. Estamos aqui com o meu ex-aluno salvadorenho, que eu prometi a ele que eu daria uma resposta sobre isso, já que tudo é água transformada em seres. Aqui vai aquela lição que eu não pude complementar para ele lá na Universidade Rural, porque quando a gente ensina o conhecimento formal, há que haver o respeito ao conhecimento formal pela sua metodologia de apresentação. O cientista é que deve ter a simplicidade e a humildade de perceber aquilo que lhe falta. Ele está certo, mas não adianta nada estar certo se ele não se conhece. Então a água tem 3 elementos formadores. 2 são elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Mas há um terceiro elemento formador da água e que a gente quase mal se percebe que ele é formador da água. Quase não damos atenção a isso. Não vou falar nada demais. É o calor. Ou melhor, traduzindo em termos químicos, já que me permitam estar dentro de um ambiente universitário, mas que é muito simples de compreender. A ligação entre essas moléculas de água, como nós as entendemos, que se chamam pontes de hidrogênio, é o terceiro elemento formador da água. Quimicamente, nós sabemos que a água, na temperatura ambiente, sem estas ligações, ela seria gasosa e não líquida. Apenas servindo como referência, o enxofre, que é um elemento mais pesado do que o oxigênio, com 2 átomos de hidrogênio semelhante à água, que na mesma progressão da nossa tabela periódica, que é um estudo da química, ele é gás na temperatura ambiente, H2S. Traduzindo, o H2O, por semelhança, teria que ser mais gás ainda, porque o oxigênio é mais leve do que o enxofre. Mas eles não têm ligações entre os átomos de enxofre e hidrogênio. São muito mais fracas. Ter também tem, mas são bem mais fracas. Mas o oxigênio e o hidrogênio funcionam muito bem. Se ligam. Então a água, por estarem os 2 átomos, ou melhor, os 3, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, são 2 elementos, 3 átomos, ligados entre si quimicamente, a outra ligação também é relativamente forte. E por isso a água se torna líquida na temperatura ambiente e ferve apenas a 100 graus Celsius, como sabemos. E até quem não foi à escola sabe disso. Então este milagre da vida não é milagre, é a vida. Porque
porque tudo é água transformada em energia. E aí está o segredo dessa compreensão. Esse ternário. São 3 elementos que compõem a água, não 2 químicos, e o outro que é o calor. E o livro Universo em Desencanto nos consagra isto. Um ponto de partida, já que tudo se transforma, tem que haver alguma coisa antes, que precede a existência de qualquer coisa. Que também na doutrina espírita, me permita o parênteses, de Umbanda, há a concepção do incriado. Eles dizem que os espíritos são incriados, até contraditoriamente à doutrina kardecista, que diz que há uma criação dos espíritos, e os dois estão certos. É que um fala de um espírito de um sentido, o outro fala do espírito em outro sentido. Não há contradições, o conhecimento é um só. Mas quem pensa não raciocina, quem raciocina não pensa. Quando eu estou pensando eu não raciocino, mas quando estou raciocinando não preciso pensar, não dá. Então, a complementação, ela nasce dessa concepção especial de que no princípio de tudo, a verdadeira origem da humanidade parte de um objeto criado que simplesmente nos é referido como sendo uma parte de uma planície racional que não estava pronta para entrar em progresso e que, pela vontade de uns tantos, por conta própria, houve uma transformação em um sentido diferente do natural que deveria ocorrer naquele contexto, que é o que nós chamamos de mundo racional. Falar do mundo racional, obviamente, não está na nossa competência no momento, mas a leitura do livro, com o tempo, a humanidade perceberá isso facilmente, porque é uma concepção de um outro cosmos. Então nós vamos perceber que, pela lógica, tem que haver esse mundo, e ele nos dá esse referencial inicial. E que referencial é esse? De uma planície que, com o calor, vai se transformar em água, em goma e depois em água, sugerindo aí até aquela questão bíblica do Adão e Eva, da goma e da resina. Mas como que a planície vai virar resina ou uma outra, a Eva, se não tiver já naquela planície a parte correspondente a ela, que vai se transformar também? Então esta composição da planície, ela existe. Ele tem uma composição. Esta planície tem uma composição, e acima desta planície, ou este mundo, os tantos, ou uma infinidade de habitantes, que somos nós, que aqui estamos, em diferentes corpos de vida. A classe de animal racional está no privilégio de poder desenvolver o raciocínio. A classe do irracional é da mesma origem, mas não está mais nessa vinculação. Já desvinculou da classe de vida do desenvolvimento deste raciocínio. Então estes tantos habitantes, por conta própria, e aí entra o elemento da desobediência bíblico, que está lá na Bíblia, há uma desobediência. Talvez a tradução não esteja no mesmo nível, no mesmo contexto, mas está lá. E aqui também. A cultura racional não é contra. Ao contrário, ela complementa e dá a devida ordenação de todos os fatos que aconteceram. E aí então há uma separação dessa pequena parte que tem uma composição de uma formação sólida dentro desta planície. E esta formação sólida vem nos dar a intuição, pelo conhecimento, do que é aquela história, entre aspas, que muita gente até nem gosta por achar tão ridícula que se apresenta, que a mulher foi feita da costela do homem. Não é isso? Tem gente hoje que já não acredita mais nessa história, porque é uma história que não tem cabimento. Mas a cultura racional até assim vai provar que, mesmo assim, porque o pensamento, ele tem uma razão de ser, não tem nada errado nesse mundo. É uma referência a que há um elemento, ou 2 elementos nesta planície, uma formação sólida, como ele nos refere, que, por ter sido deslocada do seu estado natural na ação de uns tantos habitantes, ela vem dar consequência ao que ele nos chama hoje de matéria. Esta formação sólida da composição da planície é que vai ser transformada em uma resina, daí o termo évora, com a ação de quê? Do calor. Olha o calor aí, a toda hora o calor, né? Que belo elemento, né? Termodinâmica, já falamos rapidinho, se der tempo disso, e a compreensão das pessoas me permitirem também. Então o calor está presente em tudo, ele é o agente transformador. Mas por quê?
É como o racional superior nos dá essa intuição de que uns tantos habitantes, progredindo por conta própria, no processo de deslocamento desta formação sólida daquela parte lá de cima, ela vem dar um processo degenerativo nesses habitantes e eles perdem por indução o que ele chama de virtudes, a vida deles, a vida destes habitantes. E eles vão a um processo de extinção pelo acúmulo de perdas dessas virtudes que vão se reunindo em um foco de luz, termos da cultura racional, e esse foco de luz é que com o tempo começa a gerar calor. É o elemento formador da água. Por isso é que a água só se forma com o calor. E o que é o calor? A fonte de calor, o foco de luz, formado pela reunião de uns tantos habitantes. E nessa transformação, esses tantos habitantes, puros, limpos, perfeitos. E a parte do mundo racional, pura, limpa, perfeita. Termodinamicamente diríamos, zero, a organização perfeita. É o que aquilo que nós chamamos na termodinâmica, um estado cristalino, não há que mexer nele. É a própria concepção do Big Bang, parte de um objeto denso, fixo, não que explodiu, não há uma explosão, mas há uma expansão, certo? Então, nessa transformação, estes habitantes se extinguem, mas eles se extinguem em duas partes, não em uma. Na parte que vira goma, que é a parte da planície da composição, e na parte que vira resina, que vem da origem à matéria, que é a parte do elemento feminino. O magnético, o elemento feminino, princípio formador do universo, e o elétrico, princípio formador masculino do universo. Por isso que a costela foi tirada do homem, porque o homem é formado dos vírus formados pela parte gomosa, goma, Adão. E o sexo feminino formado pelos vírus e microvírus da parte da resina, que é a parte da matéria, a mulher, incubação. Está aí tudo explicado nos termos plenamente compreensíveis pelas religiões, pelas ciências e pelas filosofias. Então, o que nos faltava realmente para compreendermos e harmonizarmos o criacionismo, o evolucionismo, que tudo se transforma, está numa forma tão simples que até semi-analfabeto ou não analfabeto vai compreender, por ser uma expressão da verdadeira origem da humanidade. Então hoje nós temos, nessas pequenas palavras que fazemos, e atestar um pouco também do nosso próprio desenvolvimento, porque nós temos que dar provas disso, mas não no sentido de convencer as pessoas, mas de animá-las, ou melhor, reanimá-las ao conhecimento de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo? Está lá na filosofia grega, não é? A água, o elemento, o aperon e coisa e tal, tem tanta coisa bonita que já foi dita, mas tem tanta coisa que está sem sentido, que está faltando alguma coisa, e aí vem aquela questão fundamental. Se pensa, não raciocina, se raciocina, não pensa, porque o pensamento nasce desta transformação já na extinção, como eu lhes disse, destes habitantes, que assim nós compreendemos hoje. Ali nasce o pensamento, ele nasce de um estado que está já em transformação, então não está na capacidade pensante descobrir a sua verdadeira origem. Nunca encontraríamos, nem nunca encontraremos com o pensamento, aonde o pensamento tem que parar a sua investigação, e aí muda de fase, entra agora a fase do raciocínio, e concretizando, provando por quê? Que quem pensa não raciocina, quem raciocina não pensa. É que o raciocínio é uma fase, ilustrativamente, 220 volts. O pensamento é outra fase, ilustrativamente, 110 volts. Se você está em 110, não está em 220 e vice-versa. Aí vem aquela velha história, mas tem o caso do bivolt. É mais ou menos isso a fase que nós estamos. É a fase de recuperação da humanidade. Nós estamos na fase do bivolt, do ser ou não ser, do sobe ou desce, do pega o livro ou larga, decide ou não, porque a decisão compete a nós. Então nós estamos na fase, entre a fase de recuperação, se permanecemos ligados nos 110 volts do pensamento, e a verdadeira fase racional, que é o que nós começamos a entender como fase racional, que é a ligação com esta nova energia,
sobejamente bem apresentada aqui para todos vocês. Então a cultura racional, ela é tão simples, mas é tão abrangente, que parece de repente que é complexa demais. Mas não é não. Como eu disse, leitoras, caravaneiras lá no Rio de Janeiro, 3 trabalham comigo, entre aspas, trabalhar, que isso para mim é um trabalho, é um dever, como todos nós encaramos assim. A divulgação da cultura racional é feita pelos nossos próprios meios. Estamos aqui porque sabemos da importância disto. Estamos aqui, como vocês veem, esta fotografia que está aqui não é somente uma fotografia. Tem um fundamento fantástico, que é o que nos faltava. É o que falta a todos nesta e em todas as universidades. É o sentimento de ser humano. Ser verdadeiramente humano, mas não mais com o pensamento. O pensamento dividiu seitas, religiões, doutrinas que a natureza nos usou como ferramentas para digladiarmos entre nós, nos agredirmos uns melhores do que outros. Estão aí as guerras religiosas, filosóficas, etc. Científicas também, as doutrinas se debatendo umas com as outras. E o raciocínio, que une. Mas ele apenas une quem está ligado na fase de cima. Se o seu aparelhinho é de 110, se tentar ligar em 220, pira, queima. Vai para as drogas, queima o pensamento. É o que está acontecendo com a humanidade. Então serve também nesse contexto de alerta, o alerta verdadeiro. Por que a humanidade ainda não percebeu que existe um mundo superior ao nosso que está em contato conosco? Tudo já foi explicado e agora eu acredito que muitas perguntas poderão existir, mas muitas já foram respondidas, temos certeza disso. E evidentemente, dentro desse contexto, apenas para complementar dos 3 elementos da água e dos 3 elementos iniciais da verdadeira origem da humanidade, da goma, da resina e do calor, tudo se repete e se desdobra até chegar às 7 partes. Concluindo, as 3 partes espaciais se desdobram em 3 partes espaço-temporais e o elemento organizador, que é o raciocínio. 313, mas isto é assunto para uma conferência em outro nível, bem mais avançado. Mas temos certeza que estamos no caminho certo ao estudar e divulgar este conhecimento que nos revela a verdadeira origem da humanidade sem ser contra nada. Mas está faltando muito para nós. Quem pensa não está raciocinando. Vamos raciocinar, minha gente, que é o que eu estou tentando fazer. Parece difícil, é só desligar do chão. O pensamento é do chão, o raciocínio é de cima. E como ligar? Eu só vou aprender lendo esse livro. Cada um, naturalmente, terá a sua oportunidade. É bacana isso, muito bacana mesmo. Agradeço a presença de vocês, a possível atenção. Me sinto jubilado de poder falar isto que eu falei para vocês, sabendo quem nos ouve e quem nos faz, às vezes, falar, porque nos permitimos, por alguns segundos que seja, raciocinar. Mas somos pensadores, por isso sofremos e morremos. Mas a vida é eterna para quem raciocina. Tá bom? Obrigado. Obrigado.